Olá pessoal! Nessa aula vamos discutir sobre os problemas clínicos que podem acontecer no tratamento com os alinhadores. Alguns estudos clínicos têm mostrado que, de uma maneira geral, a precisão da movimentação dentária com alinhadores é próxima a 50%, sendo que alguns movimentos têm uma previsibilidade maior ou menor. Dessa forma, problemas com a evolução clínica do tratamento são possíveis de acontecer. Apesar de 50% ser um número muito alto, fique tranquilo, porque existem vários recursos que podem ser utilizados para conseguirmos finalizar os nossos tratamentos. Nós entendemos que o planejamento é um trilho, através do qual os dentes devem movimentar. Caso algum movimento falhe, o tratamento sai do trilho planejado, ou falamos assim que perdeu o tracking. Nessas situações, o ortodontista deve atuar para voltar com o tratamento para esse trilho, ou então partir para um novo tratamento, o que chamamos de refinamento. Mas, na maioria das vezes, conseguimos recuperar o tracking, o que diminui o custo e o tempo total de tratamento. Um dos primeiros sinais que o tratamento não está evoluindo conforme o planejamento é a não adaptação da placa, mesmo após o período correto de uso. Porque assim que você coloca um alinhador novo, é normal ele não ficar 100% adaptado. Mas depois que o paciente volta, já depois de 2 semanas usando o alinhador, aí nós precisamos ter esse alinhador 100% adaptado. Então, se ocorrer uma desadaptação, ela pode ser total, com o alinhador mostrando dificuldade para encaixar em vários pontos, ou pontual, com a formação de alguns gaps ali na incisal dos dentes. Se o primeiro alinhador não está adaptando, houve uma falha de escaneamento. O scanner ele não é infalível, principalmente se for mal utilizado. Nessas situações não tem nada que possa ser feito. A gente precisa fazer um novo escaneamento e começar de novo todo o processo, do planejamento à produção. Agora, se a desadaptação ocorre gradualmente ao longo do tratamento, é porque os dentes não movimentaram como planejado virtualmente. Nessa situação, podemos ter várias causas. A primeira é o uso inadequado dos alinhadores. Nós precisamos reforçar sempre com os pacientes a necessidade de uso 22 horas por dia. E outro ponto importante para reforçar é sobre as datas de troca. O paciente tem que respeitar a data indicada. Se ele começar a trocar antes da hora na tentativa de acelerar o tratamento, só vai conseguir provocar uma desadaptação durante a evolução do caso. Portanto, reforce bem com o seu paciente a necessidade de respeitar a data indicada de troca e o tempo de uso diário. Uma outra causa comum de desadaptação dos alinhadores é a falta de espaço. As colisões entre os dentes ocorrem quando tentamos movimentar e não há espaço. Para evitar isso, precisamos conferir o relatório indicando o local e a quantidade do IPR. Mas mesmo após fazer todo o IPR planejado, devemos continuar verificando em todas as consultas os pontos de contato com o fio dental naqueles dentes que estão movimentando. Se houver algum tipo de resistência, a gente pode pegar uma lixa e aliviar os pontos de contato que estão mais fortes. Uma terceira causa de desadaptação dos alinhadores é a limitação biomecânica do sistema. Nós sabemos que certos movimentos são mais difíceis de fazer e nem sempre os alinhadores conseguem exercer a força necessária para aqueles movimentos. Aí entra o papel do ortodontista realizando as mecânicas acessórias para fazer o tratamento evoluir. Vamos discutir isso daqui a pouco. Agora, além dessa desadaptação geral dos alinhadores, nós temos outros problemas mais pontuais. O primeiro é em relação aos atátimas mal adaptados. Caso tenha algum problema de encaixe do atátima, é um sinal que aquele dente não movimentou. Aí, você pode realizar o procedimento de backtracking, usando alinhadores anteriores para tentar finalizar a movimentação e recuperar a adaptação. Mas, mesmo assim, se o atátima não estiver bem encaixado, remova o atátima e faça um novo na placa atual. É claro que ele não vai funcionar tão bem, mas pelo menos você consegue dar sequência naquelas placas que já foram feitas. O que não pode acontecer é você manter um atátima mal adaptado, porque se acontecer isso, ele vai funcionar como um ponto de pressão e vai provocar algum movimento indesejado, como uma intrusão ou lingualização desse dente, que vai dar muito trabalho para corrigir depois. Outro problema pontual é a formação de um gap entre a incisal do dente e o alinhador. Quando acontece em vários dentes, indica uma desadaptação geral do alinhador, igual discutimos anteriormente. Agora, quando ocorre em um único dente, a causa pode ser a não extrusão de um dente que estava programado para extruir, ou então uma intrusão não programada. A causa, provavelmente, é um ponto de contato muito forte, o que pode e deveria ter sido checado com fio dental. Para a correção disso, inicialmente podemos tentar o uso de mordedores,
depois o backtracking e, por último, utilizar mecânicas com elástico. Um outro problema pontual que pode ocorrer, e podemos assim dizer que é um efeito colateral do uso prolongado dos alinhadores, é a intrusão dos dentes posteriores, o que pode provocar uma mordida aberta posterior e assim contatos oclusais muito fortes nos dentes anteriores. Durante o planejamento virtual, a gente pode realizar certos movimentos, como fazer contatos fortes nos dentes posteriores, para diminuir esse risco. Mas mesmo assim, caso isso ocorra, o uso de elásticos de intercuspidação posterior deve ser usado para resolver esse problema. Um último problema pontual que vamos discutir aqui é em relação ao alinhador que fica soltando. Em situações de coroas posteriores curtas ou com formato expulsivo, o alinhador pode ficar com pouca retenção e ficar soltando por causa de movimento de bochecha, língua, às vezes até mesmo durante a fala do paciente. E para evitar esse efeito, programamos atátimas posteriores em praticamente todos os casos para dar mais estabilidade para o alinhador, mesmo quando não há movimento posterior. Mas se ainda assim ocorrer esse problema de alinhador frouxo, a gente pode utilizar um alicate para aumentar a retenção posterior. Pessoal, vimos então 5 problemas que a gente pode ter com os alinhadores, que são o alinhador mal adaptado, os gaps incisais, atátimas mal adaptados, mordida aberta posterior e o alinhador frouxo. Vamos discutir agora alguns recursos que podem ser utilizados para resolver esses problemas. O primeiro recurso é o uso dos mordedores. Eles ajudam na adaptação do alinhador para que ocorra uma maior área de contato entre o plástico e a superfície do dente, o que traz um melhor controle biomecânico. Ele deve ser indicado para ajudar na adaptação dos alinhadores desde o início do tratamento. E um reforço desse uso pode ser indicado para melhorar a adaptação quando a gente tiver algum problema de perda de track. Um segundo recurso é realizar o que chamamos de backtracking. Nesses casos, o paciente volta a usar o alinhador imediatamente anterior ao atual. O ideal é fazer uma nova placa a partir do modelo 3D, porque o antigo já perdeu elasticidade. Esse alinhador novo ele vai ser usado mais 2 semanas e podemos ainda realizar pequenas ativações com alicate para ajudar a alcançar a movimentação desejada. Depois disso, esperamos que o alinhador esteja bem adaptado e aí o paciente pode voltar a usar a sequência de alinhadores que ele já tem. Um terceiro recurso é o uso de elásticos. Alguns movimentos exigem uma grande flexibilidade do plástico do alinhador, o que não acontece na maioria das vezes. Então, o uso de mecânicas acessórias com elásticos pode e deve ser usado para realizar esses movimentos. Um uso comum de elásticos é para fazer rotações. Pinários de força com elástico podem ser usados para isso. Colamos botões um pouco mais próximo da cervical dos dentes e colocamos os elásticos fazendo a força. Recorte os alinhadores e cheque a adaptação na boca. Agora, é muito importante ressaltar para o paciente a necessidade do uso do alinhador para ancorar os dentes vizinhos. Se o paciente não usar adequadamente o alinhador, os dentes vizinhos irão girar e perder o alinhamento. Podemos também utilizar elásticos para extrusão. Nesses casos, recortamos o alinhador e colamos botões na cervical do dente, por dentro e por fora, e ligamos com elástico. Podemos fazer também com apenas um botão no dente e outro na placa. O botão na placa também pode ser substituído por um pequeno corte para reter o elástico. Agora, lembre de fazer um bom alívio no alinhador, pois o dente tem que ter espaço para extruir. Nós usamos esses recursos, pessoal, apenas para extrusões pontuais. Se houver gap em vários dentes, isso pode representar uma desadaptação geral do alinhador, e aí deve ser resolvido de outra forma. Elásticos também podem ser utilizados para intercuspidação posterior, igual mostramos anteriormente. Lembre sempre de recortar o alinhador e checar a adaptação da placa na boca do paciente. Além dos mordedores, backtracking, elásticos, um outro recurso que utilizamos bastante é a ativação com os alicates. Eles ajudam exercendo uma força extra para finalizar alguns movimentos. Vamos ter uma aula específica sobre isso, não deixe de assistir. Pessoal, nós vimos nessa aula que vários problemas podem ocorrer e que algumas medidas podem ser tomadas para conseguir chegar numa solução. Enviar o caso para refinamento só deve ser feito em último caso, após realizar todos esses procedimentos. Isso porque, se enviar o caso para o refinamento, mas a causa do problema persistir, não vamos conseguir resultado do mesmo jeito. Então, usar essas mecânicas acessórias vai trazer mais previsibilidade para os seus tratamentos e reduzir a necessidade de refinamentos sucessivos, o que gera aumento de custos
e tempo total de tratamento. Pessoal, tudo que falamos aqui está no workbook para você estudar depois. Não deixe de ler e usar sempre que precisar. Muito obrigado!